De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE, apenas 13% dos estudantes matriculados no ensino superior entre 18 e 24 anos de idade são negros. Ainda segundo o Instituto, em todo o Brasil, a taxa de desemprego permanece maior entre negros e pardos. E os salários também são mais baixos quando comparados aos dos brancos. O nível de escolaridade e a taxa de desemprego são indicadores de desigualdades e preconceito que remontam à trajetória do mundo ocidental e do nosso país. Hoje nós vamos conhecer um personagem importante que foi esquecido pelos livros de história e um médico que teve um papel fundamental na pesquisa de doenças no Brasil. Dois negros que muito contribuíram para o desenvolvimento desta sociedade, que precisa reconhecê-los e que, portanto, merecem destaque em mais esta edição do Educação. Meus convidados são Álvaro Pereira do Nascimento, professor e doutor em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Del Garcês, ator e professor de teatro. E Inaê Lopes dos Santos, professora doutora em História Social da Fundação Getúlio Vargas. Muito bem-vindos ao programa. Queria começar aí jogando uma bola para vocês meio quente, uma peteca meio quente. Que a gente estudar a história é importante para conhecer algumas questões sociais. E o que vocês acham, como é que vocês avaliam o ensino da história hoje no Brasil como um todo? Eu acho que o ensino de história tem patamares diferentes. Um é o ensino superior, né, a formação desses futuros professores, que tem seus problemas. E outro é o ensino fundamental, educação básica, né? Vamos falar da educação básica. Ah, né? Então tá. Eu acho que da educação básica nós temos muita coisa que mudar. Uma delas, ou preservar, né? Ou, melhor, fazer funcionar. Fazê-las funcionar. Uma delas é a Lei 10.639, né? Que é a lei que prima pelo ensino de história, né? E da história do negro no Brasil. História da África e história do negro no Brasil. Essa é uma lei que está sendo, ela já existe há mais de 10 anos, existe uma série de iniciativas para que a faça funcionar, mas muitas vezes os professores da rede de educação básica não foram formados para dar essa aula, e muitas vezes as universidades também não primam por isso. Então, nós continuamos tendo uma educação de história do Brasil, onde a história do branco europeu, né, fala mais alto que a história do negro no Brasil, da história de onde vieram esses negros, que é a África, e muito pouco, inclusive, da história da América, que são nossos vizinhos. Sim, né? sim. Então, essa é uma questão das escolas, recentemente, inclusive, está se acabando com a ideia de um curso de português e de espanhol, se primando pelo inglês, né? E nós também conhecemos muito pouco. Então, na Copa que passou, nós temos muitos narradores ainda primando pela ideia de África, as seleções africanas, como se a África, a mesma ideia de África ser um país. Tem muito isso, né? Eu vejo muito. Na própria escola, eu acho, quando começa a se falar nos papos, quer dizer, a África é um continente. Muito bem, muito bem. Então você veja, se você perguntar para um aluno onde fica Paris, geralmente ele pode falar que é na França, ele vai saber conhecer Itália, vai conhecer Portugal, vai conhecer vários países, Alemanha e tal. Você pergunta, me fale o nome de 4 países africanos. No máximo ele vai saber das seleções. Incrível isso. Por que vocês acham que ocorre isso? Bom, então, novamente, voltando, a ideia da Lei 10.639 era essa a proposta. Né? A nossa historiografia, a história que é ensinada na educação básica, ela é extremamente eurocêntrica. Né? Essa é uma discussão grande, né, que nós temos, debates políticos grandes, mas que nós temos aí, é uma história eurocêntrica. Então, se você perguntar de onde vieram os colonizadores, o pessoal sabe de onde veio. Mas quando fala Portugal, não fala que veio da Europa. Fala que veio de Portugal. Sim. Tá certo? É uma diferença gritante, realmente. Agora você chega assim, de onde vieram os negros para o Brasil? Da África. Mas de que lugar da África? Né? Se uma pessoa incauta, uma pessoa
que quiser fazer uma brincadeira com os alunos, fala assim, vieram do Egito. Ele fala assim, mas Egito não é África. Já aconteceu isso. E as pessoas falam assim, não, Egito é na África. É na né? África. Entendeu? Então, assim, as pessoas não vão saber, não sabem discernir, né? Eu já vi gente fazendo essa confusão. Referências. Então, Sim. isso é muito grave, porque isso é fruto de um Super racismo grave. que é a principal ideia da Lei 10.639. É isso que faz com que a gente não saiba de onde vieram os nossos antepassados, ninguém se pergunte por que eu não me chamo Zambi, meu sobrenome, por exemplo, né? É um sobrenome de origem da costa, de onde veio o meu antepassado. Sim, né? sim. Não se sabe sobre isso. E a gente acaba desconhecendo, durante toda a história, a população negra. Inclusive, figuras como o Luiz Gama e o Isso, próprio... era isso que eu ia perguntar pro Del. O Del se apaixonou por uma figura pouquíssimo conhecida. Eu queria que você dissesse quem é. E aí ele escreveu uma peça, inclusive, contando a história. Exatamente. O Luiz Gama, ele viveu em plena escravidão no Brasil, na Bahia, em Salvador, em 1830. E ele nasceu livre, negro, filho de pai português, branco, e da negra Luísa Maim, que era uma revolucionária das revoltas dos escravos, como a Sabinada, a revolta dos malês. E o pai, para quitar uma dívida de jogo, o vende quando ele tinha 10 anos de idade. E veio para o Rio, passou pouco tempo aqui, foi para São Paulo, e lá em São Paulo, com 17 anos de idade, um garoto, até subvertendo, né, do professor de história, Álvaro, subvertendo a lei da época que proibia alguém alfabetizar um escravo, ensina o Luiz Gama a ler, a escrever, quando o Luiz Gama tinha 17 anos, e em pouco tempo, em poucos anos, ele se torna assim, um autodidata, né, adquire conhecimentos incríveis, impressionantes sobre leis, sobre direito, inconformadíssimo com a questão da escravidão e buscando justiça, ele recebe da OAB da época uma licença especial para advogar e com isso ele prova nos tribunais ter nascido livre, conquista a carta de alforria dele e liberta para mais de 500 escravos, baseado na lei de 1831, que proibia o tráfico dos escravos, né, naquela época. No entanto, essa lei não era cumprida, como tantas outras aqui no Brasil, infelizmente até hoje, como a própria 10.639. Essa lei não é cumprida, jamais um terço mínimo que seja dela. Aí nos resta a fiscalização, cobrar a fiscalização das nossas autoridades e cobrar das escolas que realmente cumpram essa lei. E aí ele escreve um livro, né, que é Primeiras Trovas Burlescas, é o primeiro livro, a primeira voz negra na nossa literatura, na literatura brasileira, e só há 2 anos e meio atrás, em 2015, a OAB o reconhece oficialmente como advogado, entrega o diploma, simbolicamente, à família dele, e neste ano de 2018, por leis federais, ele é considerado o patrono da abolição da escravidão no Brasil e é inscrito no livro dos Heróis da Pátria. Gente, como é que isso pode ficar fora das escolas? Por favor, Inaê. Impressionante. Então, isso é em parte que o Álvaro estava explicando, né, que a gente tem uma história, um ensino de história que ele é totalmente eurocentrado. Então, qualquer outra história que não parta das narrativas construídas a partir da Europa são marginalizadas e vistas de forma muito homogêneas, né? Então a África seria praticamente tratada como um país, a Ásia de forma muito parecida, a forma como a gente também trata a história indígena é muito problemática, né? Então, de fato, o que a gente precisa fazer é ampliar o olhar e entender que essa, na verdade, é uma das principais ferramentas e, na verdade, um dos principais princípios da história, que é mostrar a pluralidade de formas de se viver um período específico, né? A gente não vive o mesmo evento ou o mesmo fato de uma forma única. São muitas as formas. Depende de que sujeitos a gente está falando. Então, uma das funções de um professor de história, ao meu ver, é ensinar isso para os alunos desde pequeno, porque isso, na verdade, é ensinar a ser tolerante, né? Então, trazer esses assuntos, sobretudo esses assuntos que foram marginalizados, mas que também, ao mesmo tempo, dizem respeito à maior parte da população brasileira, diretamente, né? A gente tem 54% da população brasileira negra que não sabe da sua história. Eu, por exemplo, não sei de que região meus antepassados africanos vieram. Eu tenho uma vaga ideia porque eu estudo esse tema, né? Mas a maior parte da população brasileira não sabe. Então, fala que é aquela coisa África, mas não sabe de que África se está falando, né? Então,
é fundamental que a gente faça essa recuperação de uma história mais complexa da África e de uma África específica, porque tem outras Áfricas que a gente também né, não tem um contato tão direto, como o Suahilis, por exemplo, que não entram em contato com a história brasileira de forma tão direta. Né? E também é fundamental recuperar essas figuras que tiveram uma importância crucial no momento em que viveram, que foram reconhecidas, né? A gente não está falando de pessoas que foram apagadas no momento em que elas estão vivendo. São pessoas que foram reconhecidas em vida, Com né? certeza, E que a história, a forma como a gente constrói a nossa história oficial, acaba silenciando e invisibilizando essas pessoas, né? Então, Luiz Gama é um caso que é quase criminoso que fazem com a história dele, porque ele é né, talvez... Não, certamente, no meu ponto de vista, criminoso. É um dos homens mais importantes da história do Brasil Império, né? Ele sintetiza uma série de questões, a questão da escravidão, da luta pela liberdade, do abolicionismo, né? E também o caso do Juliano Moreira, que é um homem interessantíssimo. Esse é o nosso segundo personagem, que vocês iam conhecer dois. Exatamente. Pelo menos dois. Hoje a gente fala a gente de dois. só fala da colônia Juliano Moreira. Exatamente. Acabou. Ninguém foi sabe esse quem foi o Juliano isso, Moreira, é isso. né? Legal. Ele é um homem que nasce ainda no período da escravidão, então ele nasce em 1872, na Bahia, né? Essa terra tem poder. Né? Opa, se tem. Ele nasce livre, o pai dele é descendente português, mas a mãe dele é descendente africano, ela era liberta também. E é um homem que entra na faculdade de medicina aos 13 anos. Nossa. Aos 13. Ele se forma aos 18, né, defendendo uma tese que é uma revolução no trato sobre sífilis. Então ele era, de fato, um gênio aos 18 anos de idade. Né? Aos 24 anos, ele para o centro de Salvador, ali na região do Pelourinho, porque ele faz o concurso para virar professor da faculdade de medicina. E era uma faculdade formada, né, ele é o primeiro professor negro, então era uma faculdade só de homens brancos, a grande parte deles ainda escravocratas, embora a escravidão já tivesse acabado, mas muito raivosos da forma como a escravidão havia sido abolida. Então, a cidade, né, o Pelourinho para acompanhar o concurso dele, porque todo mundo tinha medo do que seria feito, né, apesar da genialidade dele. E no final... O concurso dele? Ele faz um concurso para virar professor. Ah, tá. Né? Então, tá. E todos os alunos e as pessoas envolvidas, assim, minimamente com a intelectualidade ali de Salvador, vão acompanhar com medo de que ele fosse preterido nesse concurso, embora todo mundo soubesse que ele era o candidato com muito mais possibilidade de entrar, com muito mais capacidade. Né? E no final ele acaba recebendo 15 notas máximas, e se transforma no primeiro professor negro da Faculdade de Medicina da Bahia, né? Fica um tempo lá e depois, no comecinho do século XX, que ele vem para o Rio de Janeiro, ele vem, enfim, para resolver um problema específico, acompanhar o funeral de um médico que ele admirava muito, e ele acaba ficando aqui e vai assumir, né, a diretoria do Hospício do Hospital dos Alienados, né, que hoje é o Pinel, e vai ser responsável por uma grande transformação na psiquiatria do Brasil. Então, quem estuda psiquiatria geralmente já ouviu falar em Juliano Moreira, embora não sei se eles sabem que ele era um homem negro. Porque parte das coisas que ele propõe, com certeza, são diretamente relacionadas com esse lugar dele de homem negro que está ocupando esse espaço de privilégio e que fica nesse espaço. Ele é o diretor durante 30 anos e durante 30 anos ele vai implementar uma série de mudanças que vão ser fundamentais para transformar a forma como as doenças mentais eram tratadas no Brasil. Né? Sim, a gente vai voltar aí, a gente vai voltar no Luiz Gama. Eu queria saber o seguinte, a história do abolicionismo no Brasil, vocês acreditam que ela é contada direitinho como deveria? Porque aí, já começando aqui com o Del, já fico achando que não. Eu acho que tem que... O abolicionismo é um movimento, né, que vai ocorrer no Brasil, é muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro, se espalha em outras capitais, é algo muito importante, reconhecido. Tem envolvimento de vários homens negros, associações, né, que vão se fazendo. Mas eu acho também que a própria ideia, a abolição como um todo, né, esse processo como um todo, eu acho que é um processo que deve se começar a se rever em alguns sentidos. Como assim?
Só o abolicionismo daria um outro programa para nós falarmos. Sim, com certeza. Ou seja, até, inclusive, o Luiz Gama faz parte desse processo. Sim, por isso que eu né? puxei daqui para a gente ir para lá de novo. O Luiz Gama é um indivíduo fortíssimo nesse processo, como todo, né? Em São Paulo, não somente politicamente, né? Dentro do partido, mas também junto aos seus colegas que estão fazendo uma série de movimentos, incentivando os negros. Em termos jurídicos também, porque ele se fundamentou de uma tal forma que ele contestava todos os aristocratas, a sociedade, a igreja católica, os juristas, Fazia um trabalho social, né, de receber pessoas negras que queriam, poxa, eu quero a minha liberdade, tinha isso. Inclusive, ele comprava escravos para libertar, para dar a carta de alforria. Eu acho que a figura dele, assim, falar o abolicionismo é um movimento muito grande que envolve várias pessoas, vários interesses estão em jogo aí também. Sim, por isso com que eu falo, certeza. assim, Com certeza. Agora, o Luiz Gama é essa figura que, como ainda ele estava dizendo, e o próprio Del também estava falando desse personagem, de como esse indivíduo não está na história do Brasil. Veja, é um indivíduo que ele vem como escravo, ele é escravo, ele vai ser escravizado porque o pai vende como escravo. Então ele passa no Rio, vai lá, ele é vendido como escravo, ele vai ser tentado vender como escravo, não acaba não sendo. Ele consegue a liberdade por uma situação que eu entendo que ele fugiu, isso é claro, ele disse que ele fugiu e entrou na Força Pública de São Paulo. E essa era uma das formas mais tranquilas de se conseguir a liberdade. Muitos marinheiros no século XIX e os soldados do exército, alguns deles, não todos, eram ex-escravos. Eram escravos que fugiam e se apresentavam voluntariamente. E não tinha como ter não tinha esse identidade, controle. não tinha carteira de trabalho, não tinha nada disso. Gente, então a pessoa entrava... Por isso que eu adoro conversar com o professor de história, eu não sabia disso, gente. Então assim, eram poucos, na verdade eram poucos, mas eu peguei na Marinha, eu peguei 54 casos, né? De pessoas que foram reescravizadas porque o senhor descobriu que estava lá. Estava fardado. Você imagina, quem vai dizer que um policial que está passando ali, tomando conta da... É escravo fugido. É escravo fugido. E o Luiz Gama, no meu ponto de vista, tem esse livro aqui, Delciene Azevedo, que eu gosto muito, chamado Orfeu de Carapinha. Né? Ela pega umas cartas do Luiz Gama, mostrando como o Luiz Gama, ele fala, como eu segui provas em concursos de que eu era livre, e ele acaba entrando. Bom, vai ser escrivão de polícia, vai ser um rábula criminalista, né? Que não é um advogado, é uma pessoa que ele auxilia advogados, uma pessoa que conhece muito do assunto. E essa formação, esse conhecimento, essa história com a mãe de Luiz Amaim, essa história com o pai dele, que o vende por uma dívida, um homem branco. Ele não tinha ódio dos brancos, porque ele tinha muitos amigos brancos na política. Mas é uma coisa que ele ficou muito irritado, certamente. Nunca mais viu a mãe. Imagina, uma conquista do povo dele, de repente o próprio pai... Se bem que o pai era português? O pai era português. E aí, essa história toda tem tudo a ver no projeto, no anseio dele de transformar cada vez mais homens negros em livres. Então ele vai agenciar diversos processos de liberdade. O que são ações de liberdade? Né? São ações que os negros entravam por promessas que tinham sido feitas, de que ele conseguiria a liberdade e que não tinha conseguido. Então, poderia se conseguir essa liberdade. Como se fosse um acordo de boca que tinha com o senhor lá, o dono dele, vamos dizer, e não era cumprido. O senhor pôs no testamento dele e o senhor morreu e os filhos negaram aquele testamento. Por exemplo, casos como esse. Sim. E o caso da Lei de 31, que o Del estava falando muito bem, porque é isso. Como é que uma pessoa que entra em... Qual a ideia da Lei de 31? A pessoa... Até 1831 podia entrar, era trato de escravos, ou seja, comércio de escravos. Até 31 era legal. A partir de 1831 se encerra esse processo. Então se torna tráfico de escravos. Se quem entrar depois é tráfico, então é ilegal. Ponto. O que o Luiz Gama começa a perceber? Pessoas que são escravas, mas que entraram no Brasil em 1844. Se elas entraram... Então não são, na verdade, não poderiam ser. Africanos que chegaram, ele lembrou muito bem,
Africanos que chegaram no Brasil depois de 1844, que é o primeiro caso dele, ele vai agendar, ele vai entrar com um processo para libertar 14 africanos. Esses indivíduos não podem ser escravos, eles têm que ser africanos livres. Agora, imagino, Del, na tua pesquisa, não sei se você viu isso, eu trouxe aí até 2 livros que eu quero que você mostre. Sim. A raiva da justiça em ter que dizer para o cara, realmente, o senhor tem razão, né? Devia ser uma coisa muito complicada ganhar nos tribunais. Muito complicado. Mas ele, como a gente sempre fala, eu falo isso, o Luiz Gama usou o instrumento, a palavra, o conhecimento, o saber para defender os nossos irmãos. E de uma forma muito contundente, muito exuberante, muito forte. E eu, como você falou, eu trouxe esse livro, uma raridade, eu encontrei num sebo virtual, numa segunda edição do primeiro livro do Luiz Gama, que é o único, na verdade, Primeiras Trovas Burlescas. Isso aqui é uma raridade, uma coisa incrível. São poemas, são poesias, onde ele ressalta, inclusive, além da revolta dele contra a escravidão, ele ressalta a cultura africana. E ele coloca, inclusive, em alguns poemas, o valor da mulher negra. Pela primeira vez, a musa inspiradora negra surgiu a partir de Luiz Gama. Olha que homem, que cabeça, né? Esse os temas femininos a gente vem discutindo há pouco tempo. O cara lá já... Da mulher negra, né? E mais da mulher. Muito bom, muito bom. E é das companheiras. E esse outro livro aqui, chamado Com a Palavra, Luiz Gama, da doutora Lígia Ferreira, que hoje é minha amiga, ela é doutora em Luiz Gama. Esse livro aqui foi a referência maior para escrever o roteiro da minha peça, que chama-se Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. E aqui ela esmiuça, ela fez uma pesquisa incrível, está indo para o segundo livro, agora no final do ano ela deve lançar um segundo livro sobre Luiz Gama, onde ela descobriu outras coisas ainda não registradas sobre ele, né, em pesquisas dela, vindo ao Rio de Janeiro, que inclusive nessa busca, né, pela mãe dele, a Luísa Maim, que foi extinta ali da história e sumiram com ela, que ela veio para o Rio de Janeiro e aí ninguém sabe o paradeiro. Ele procurou por umas 3 vezes por ela aqui no Rio de Janeiro, na corte, como eu digo na peça, e não a encontrou. Então, tem muita coisa ainda a ser descoberta. Del, como é que tem sido a receptividade das plateias em relação à sua peça, que traz algo muito novo? Muito. Assim, a gente nunca viu tantos negros, inclusive, no teatro. Eu tenho falado que tem uma intelectualidade negra aí, muito forte, acordando. É incrível ver perceber quando as pessoas identificam, gente, como é que a gente não conhece a história deste homem, assim como tantos outros, né, do próprio Juliano. E é isso, é muito gratificante a gente, através do teatro, eu através da minha arte, trazer à tona, tirar da escuridão o próprio Luiz, né, o Luiz Gama, né? É incrível ver isso. E o Del estava falando antes da gente começar a gravar. Eu vou fazer essa peça para sempre. Pra sempre. Eu estou unindo o útil ao agradável mesmo, porque eu adoro história. Eu, quando fiz vestibular para teatro lá em Brasília, Faculdade da Dulcina, o bacharelado em interpretação, depois a licenciatura, eu também, na mesma época, me inscrevi para o curso de História, passei e bateu mais forte o teatro, né? Então, mas fez bem, porque agora você está conseguindo unir as duas coisas, olha que legal. A gente está no finalzinho do programa, Inaê, eu queria que você falasse mais dessa questão, porque, quer dizer, num dado momento no Brasil, tinha essa ideia de que existia doença dos brancos, existia doença dos negros, e o Juliano Moreira, ele teve aí uma o Brasil forte. Se forma como uma nação, né, no século XIX, então a partir de 1822, e o processo de formação do Estado Nacional Brasileiro que acontece, né, ao longo do XIX, ele está sempre em diálogo com o que está acontecendo no mundo, que é o mundo ocidental eurocentrado, né, e nesse momento o darwinismo social, a eugenia, são ideologias que estão reinando e que partem do princípio de que existiam raças humanas, né? E que essas raças estariam hierarquicamente organizadas. Então, os caucasianos ou a população branca seria a população que estaria no topo dessa pirâmide, digamos assim, e a raça negra, né, estaria no patamar mais baixo, né? E quando o Estado Nacional Brasileiro
começa a se pensar enquanto nação, em projetos de nação, ele está pensando a sua história também tendo consciência de que ele é formado em grande parte por homens e mulheres negros africanos e também por homens e mulheres mestiços. Então, o que fazer? Né? De certa forma, durante muito tempo, esse Estado Nacional Brasileiro taxou esses homens e mulheres como degenerados, né? Como passíveis a uma série de doenças, inclusive mentais, a uma série de comportamentos criminosos, coisa que a gente vê de uma longa duração até os dias de hoje. Né? Então, o Juliano Moreira ele foi crucial porque ele foi um homem que conseguiu comprovar cientificamente que as doenças mentais, elas não eram, né, não estavam em nenhuma instância atreladas ao que seria, né, as raças, porque naquele período ainda se acreditava na existência das raças humanas. E que elas seriam muito mais consequência de questões sociais, econômicas, né, do que uma questão biológica propriamente dita. Então, quando ele faz isso, ele quebra a premissa desse racismo que já estava pautando, né, uma série, inclusive, de ações públicas. Né? Que papel fundamental. Então ele tem um papel fundamental. Não é à toa que a colônia é uma homenagem a ele, porque ele inicia uma nova forma de tratar esses doentes mentais e também de articular a questão da doença mental com a questão racial. Então ele tem um debate muito conhecido com Nina Rodrigues, que na época talvez era o principal nome da medicina brasileira e que era um homem que defendia abertamente a inferioridade do negro e do mestiço. Né? E ele tem um embate frontal com o Nina Rodrigues, porque ele consegue comprovar que isso não tinha o menor cabimento, inclusive científico. E esse que é o grande barato do Juliano Moreira, porque ele é um médico. Então o discurso dele é de igual para igual. Né? Ele não é... Assim como o Luiz Gama também. Exatamente. Né? Então são homens, advogado. claro, eles são uma exceção nesse contexto, mas são homens que conseguiram fazer desse lugar de exceção, né, uma volta para entender o coletivo e, de certa forma, tentar mudar a questão racial como ela estava posta. Né? Então, eles são grandes revolucionários. Né, gente, olha, eu quero agradecer muito os esclarecimentos de vocês. Estou apaixonada por esses dois homens, que realmente eu não... Tenho que confessar minha ignorância, não conhecia. Luiz Gama nunca tinha ouvido falar. E é importante, assim, a gente traz sempre educação, temas importantes para as pessoas em casa refletir, porque, assim, África, da pessoa, são todos iguais, é tudo negro, é tudo igual. Então, a África deixa de ser um continente e passa a ser um país em que não existem as particularidades, não existe nada disso. E eu acho que a gente se reconhecendo e a gente sabendo de onde a gente veio, por que a gente tem determinados hábitos, ganhos que a nossa sociedade teve com esses dois homens maravilhosos, a gente vê que, na verdade, nós somos muito ricos. Eu acho que o brasileiro ele tem um problema de baixa autoestima. E exatamente eu acho que boa parte pode vir daí, da gente não se reconhecer, não conhecer o nosso valor. E vocês? Ainda mais tendo uma figura como a de Luiz Gama, que como herói, né, se nós sentimos a ideia de herói, é incrível, porque toda essa história que ele passou, tudo isso que ele viveu, e ele vai se dedicar o tempo todo em libertar homens enfrentando uma justiça branca e racista. Isso que eu falei, imagina. Escravocrata. Como então, devia ser um espetáculo ali no tribunal. Ele vai para jornais. Ele vai para jornais, ele vai para jornais. A ideia está no ar, hein? Tem uma frase do Luiz Gama desse embate que eu falo na peça que tá tal qual ele falou. Em nós, até a cor é um defeito. Um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que esta cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Uau, nossa. Que Graças bonito. Nós precisamos de valores, um verdadeiro de referências, de caráter. Nós carecemos no Brasil de verdadeiros heróis.
E Luz Gama, que viveu no século retrasado, é um grande exemplo para todos E nós. vamos começar reconhecendo o que já temos e nem sabemos. E nem sabemos. Gente, muitíssimo obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho e muito sucesso sempre. Voltem para me ensinar mais, ensinar para quem está em casa também. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira tem muito mais. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Cantiga de amor, sem eira nem beira, vira o mundo de cabeça para baixo, suspende a saia das mulheres. Ah, o amor, seja como for, é o amor.